Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, Livro de Juízes, capítulo 18. Os Danita tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles homens valorosos, de Zorá e de Estaol, para espiar e reconhecer a terra. E lhe disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que faz aqui? E o que tens aqui? E eles lhe disseram. E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse o sacerdote: Ide em paz. O caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, a qual lhe disseram: Que dizeis vós? E lhe disseram: Levantai-vos e subamos contra ele, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estarei aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos, e ides para entrar a possuir essa terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e terra de grande extensão, porque Deus vos a entregou nas mãos. Lugar que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Maané Dan até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabei vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal, e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, a estola, os terafins, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles então na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola, os terafins e a imagem de fundição, disse o sacerdote: Que estáis fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na boca, vem conosco e sei-nos por pai, sacerdote. É melhor ser sacerdote de cada um só homem do que sacerdote de uma tribo ou uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou a estola, os terafins, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos, o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram seus rostos e disseram a Mica: Que tens? Que tanta gente convocaste? Então ele lhe disse: Os meus deuses que eu fiz me tomaste, juntamente com o sacerdote partiste.
Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos façais ouvir a tua voz, para que porventura homem de ânimo mau não se lance sobre vós, e tu perca a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, porém Mica, vendo que era mais forte do que eles, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado. Feriram ao fio da espada, queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estava longe de Sidom e não tinha relações com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. Chamaram-lhe Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade, Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló.